Olá, meu nome é Letícia Sacman e eu sou do Colégio Estadual Eiron Domingues. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho sobre o referencial curricular do Paraná, direitos, princípios e orientações. Bom, o primeiro eixo é o eu, o outro e o nós, o início da própria identidade, mas se formos refletir, podemos notar que a identidade leva uma vida inteira para ser construída. Quem eu sou, como eu me porto, o que eu gosto, o que eu não gosto, como me relaciono, como me cuido. Essas e outras questões servem para ajudar numa jornada longa para construir a sua própria identidade e conhecê-la também. Todavia, esse caminho tem início quando o neném nasce e começa a conhecer as emoções, os sentimentos, também as aprendizagens do entorno de si. Assim, o roteiro de perguntas infinitas acima é formulado desde sempre. Na educação infantil, é um dos principais pontos que os professores usam para o início de ano letivo, para os professores conhecerem os seus próprios alunos e também os alunos conhecerem ao professor e a si próprios. É importante que o professor se apresente como professor e em seguida o seu nome. E também chamar cada aluno pelo seu nome, sem diminutivo ou um apelido carinhoso, ou qualquer outro apelido. Também falar de forma clara e efetiva, para que o aluno entenda de forma clara. É importante que o professor também apresente os funcionários do CMEI e as suas funções de forma clara e também os seus nomes para que seja um pouco mais fácil para cada aluno entender. É importante também valorizar as diferenças: alto, baixo, loiro, moreno, ruivo, castanho, com ou sem óculos. Pode ser realizado na prática um mural com fotos dos alunos e suas presenças ou os aniversários. Também pode ser feito um mural com o nome das crianças e uma foto das suas famílias. Nos direitos de aprendizagem desse campo de experiência, é possível encontrar um caminho para a prática. Primeiro, conviver, interagir e relacionar-se com outras pessoas. Brincar, construir o sentido do singular e do coletivo. Explorar materiais e o entorno físico e social de si mesmo e dos outros. Participar, promover participação ativa nas atividades coletivas. Comunicar, favorecer a comunicação por meios. Conhecer-se, conhecer a si mesmo, constituir uma identidade pessoal, constituir uma identidade pessoal e cultural. Bom, vamos ao eixo 2, corpo, gestos e movimentos, aonde a ênfase sobressai nas experiências das crianças em situações de brincadeiras nas quais elas exploram o espaço com o seu corpo, aonde elas estão, aonde elas vivem, os quais ela frequenta, e também a partir daí os alunos constroem os seus pontos de referências e orientações nos lugares que elas estão e frequentam, como aproximar-se de um local, distanciar-se de outro. Também aborda bastante as brincadeiras de faz de conta, para representar o cotidiano ou o mundo da fantasia, interagindo com as narrativas teatrais ou literárias. Demonstra a importância de que as crianças vivam experiências com as diferentes linguagens, como o teatro, a música, a dança, ressaltando seu valor nas diferentes culturas, ampliando a possibilidade expressiva do corpo e a valorização dos enredos e movimentos criados na oportunidade de encenar as situações fantasiosas ou narrativas. Explorar diversos materiais, as texturas, também as histórias. As histórias não podem ser muito longas, senão a criança perde a linha de raciocínio e não presta mais atenção. E também diversas gravuras para ela
ter um ponto para começar a sua imaginação para a história. E também pensar na criança é pensar em seu corpo, nas suas aprendizagens sobre os seus movimentos, deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, por baixo, no alto, dentro, fora, entre outros pontos. Bom, vamos ao terceiro eixo: traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, científicas e culturais. O contato, incluindo o contato com a música e também com os contatos com as linguagens visuais. Enfatiza as experiências da escuta ativa da criança, também a criação musical, com destaque às experiências corporais provocadas pela intensidade dos sons e pelos ritmos das melodias. Valoriza a ampliação do repertório musical, o desenvolvimento de preferências e exploração de diferentes objetos sonoros ou instrumentos musicais. A identificação da qualidade do som, bem como as apresentações, improvisações e também festas populares. Ao mesmo tempo, foca as experiências que promovam a sensibilidade investigativa no campo visual, nas diferentes situações que participam envolvendo desenhos, pinturas, colagens, moldagens, fotografias, entre outros. Cores têm poder de diminuir, estimular e representar. Cores quentes transpassam acolhimento, cores frias transpassam calma. As crianças possuem curiosidade avançada e, nesse tempo, desenvolvem o raciocínio lógico. Façam perguntas para fixar o conteúdo nas crianças. E agora, o quarto eixo: escuta, fala, pensamentos e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral que ampliam as diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como conversas, cantigas, música de roda, brincadeiras cantadas, histórias, entre outros. Dar destaque também às experiências relacionadas à literatura e ao comportamento leitor, à imaginação e à representação. Como, quando você estiver contando uma história para os seus alunos, você deve mostrar as imagens e perguntar: quem é este? Quem é este outro? E as crianças deverão responder qual é o personagem que você apontou. Perceber no seu corpo as emoções geradas pela história e imaginar outros desfechos e os cenários. O campo compreende as expressões como as práticas do cotidiano do uso da escrita, sempre em contextos significativos, em situações que crianças se arriscam a ler, a escrever, de forma espontânea, apoiados pelo professor, que as engajem em reflexões que organizam suas ideias sobre o sistema da escrita. Escutar é compreender e a processar, falar corretamente é aprender, e aprender o quanto antes é o melhor e é fundamental desenvolver a imaginação da criança. E por fim, o quinto eixo: espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O ponto alto está nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais relativas a uma situação estática, como a noção de longe, perto, a situação dinâmica, para frente e para trás, potencializando a organização do esquema corporal e a percepção espacial a partir da exploração do corpo e dos objetos no espaço. O campo também destaca as experiências em relação ao tempo, favorecendo a construção de noções de tempo físico, dia e noite, ou estações do ano, ritmos biológicos e cronológicos, noite, dia, amanhã, ontem, hoje, semana, mês, ano. As noções de ordem temporal: meu irmão nasceu antes de mim, vou visitar meu avô depois da escola. A história e a histórica: no tempo antigo, quando mudamos para casa, na época do Natal, envolve experiências em relação à medida, favorecendo a ideia de que por meio de situações, problemas em contextos lúdicos, as crianças passam a ampliar, aprofundar e construir novos conhecimentos sobre medidas de objetos
de pessoas e espaços, compreender procedimentos de contagem, aprender a adicionar ou subtrair quantidades, aproximando-se das noções de números e conhecendo a sequência numérica, verbal e escrita. A ideia é que as crianças aprendam que os números são recursos para aprender e contar objetos, usando a sequência um a um, comparando quantidade de objetos, utilizando relações como mais que menos, mais que, menos que, maior que, menor que. O campo apresenta ainda as experiências e relações e transformações, favorecendo a construção de conhecimentos e valores das crianças sobre os diferentes modos de viver das pessoas em tempos passados e em outras culturas. Da mesma forma, é importante favorecer a construção de noções relacionadas a transformações de materiais, objetos e situações que aproximam as crianças à ideia de causabilidade, manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.